Conectou. Boa noite, Tudo bem? tudo ótimo, um prazer estar aqui juntas. Ai, eu que agradeço. Nossa, para mim é um momento muito especial, porque assim, eu te admiro demais por tudo, pelo seu trabalho, por tudo. Ó, para quem não conhece, a doutora Vanessa, ela é juíza, tá? Ela que criou a oficina de parentalidade, ela é sistêmica, ela dá aula na Helling, na Escola Paulista da Magistratura. E assim, desde o primeiro dia que eu te escutei, assim, pessoalmente, nossa, me transmitiu uma paz, uma coisa tão boa, Vanessa, uma energia tão boa que você tem. Eu falei, eu não posso deixar de falar com ela aqui no meu Instagram, né? Para ela contar mais, né? Sobre todo esse projeto e para as pessoas terem a oportunidade de ouvi-la, né? Porque no meu Instagram, assim, tem muita gente que é de outras áreas do direito e não só as pessoas que são de direito de família, de mediação, todas essas coisas. Então, muito obrigada de verdade por ter aceitado o meu convite, viu? Gratidão, querida. O prazer é todo meu de estar aqui, conectada com você. Tenho acompanhado esse trabalho lindo que você tem feito, aproveitando esse seu canal para disseminar essa nova cultura, cultura do amor, cultura da paz, cultura da reconciliação. Então, eu só me alegro muito de poder contribuir de alguma forma. Gratidão imensa por essa oportunidade. Ai, eu que agradeço. Deixa eu te perguntar uma coisa, assim, eu vou começar bem pelo começo, tá? Porque, assim, muitas pessoas não conhecem o que é a oficina de parentalidade. Então, eu queria, a primeira coisa que você falasse para as pessoas, o que é a oficina de coparentalidade, de parentalidade? Sim, na verdade, a oficina de parentalidade, que é o nome técnico, mas o nome mesmo que nós Sim, usamos é oficina de pais e filhos. Na verdade, nós tá. usamos esse nome para que as pessoas tenham muito mais conexão, né? Porque parentalidade, que nome mais pomposo é esse? Então, oficina de pais e Sim. filhos é um programa pedagógico desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, sob a minha coordenação, com o apoio de pessoas tão queridas como a Fabiana Aidar, a Cristina Palazon, são psicólogas que também trabalham diretamente comigo e que participaram da co-construção desse sonho. Então, no que consiste essa oficina? É um trabalho de orientação às famílias que enfrentam essa fase difícil de transição familiar por conta da separação. Famílias que têm filhos e que vivenciavam uma família nuclear, composta pelo pai, mãe, filhos, todos morando juntos, e passaram agora a se manifestar através de uma família binuclear, ou seja, uma família com dois núcleos. Agora nós temos o núcleo do pai, o núcleo da mãe, e todos os desafios que uma criança, um adolescente enfrentam por terem que transitar entre esses dois lares. Então, o objetivo da oficina é esse, acolher essas famílias que estão nessa fase sensível de transformação, para que elas tenham algumas noções básicas do que seria uma parentalidade saudável, quais são as verdadeiras necessidades dos filhos nesse período de transição familiar e o que cada um, pais e filhos, podem fazer para serem mais resilientes a essa fase e se adaptarem melhor a essa fase. Então, basicamente, isso seria a oficina de pais e filhos. Não, porque E eu falo, né, que a família ela não acaba com o divórcio, né? Ela vai continuar, só que exatamente do jeito que você falou, de um novo formato. A gente tem que aprender a lidar com tudo isso, né? E eu lembro que quando eu me divorciei, eu cheguei a ler algumas coisas de umas cartilhas que tinham disponíveis na internet, da oficina de parentalidade. Eu falei, nossa, isso daí é uma coisa que faz muito bem para as pessoas que estão passando por essa fase, por esse período que ninguém casa para separar, mas a gente acontece, a gente tem que aprender a lidar, né? E como você sim, teve essa ideia? Como surgiu? Conta pra gente. Eu adoro saber como tudo começou. então, na verdade, a oficina, ela surgiu como fruto de muita frustração. Eu, como juíza, me senti muitas vezes frustrada porque eu não tinha mecanismos ideais para trazer um pouco mais de paz para as famílias que me procuravam, como juíza de família que sou. Então, famílias que me procuravam para o divórcio, para regulamentar a guarda, para fixar alimentos, fixar convivência. E essas famílias, eu percebia como elas
se degladiavam, como elas enfrentavam os conflitos e ainda como seus filhos acabavam sendo absorvidos pelos conflitos. E os processos judiciais apenas agravavam ainda mais esse atrito entre as famílias. E eu não conseguia satisfazer aquele meu grande objetivo, aquilo que me levou à justiça, que era promover essa pacificação. E eu percebi, enquanto eu resolver esses conflitos tão somente com minha decisão judicial, eu vou conseguir resolver apenas o litígio, ou seja, o aspecto jurídico do conflito. Mas não vou conseguir garantir a estabilização, a pacificação, a harmonização desses laços familiares. Mas essa frustração foi muito importante. E eu vejo que hoje muitos de nós enfrentamos um pouco dessa frustração nesse momento de sensibilidade, de isolamento social. Sim. Mas eu me deparei com uma frase do Einstein em um desses momentos de frustração. E ele dizia que insanidade é fazer a mesma coisa dia após dia e esperar resultados diferentes. Então aquela frustração foi muito positiva. Ela foi um desafio, mas também foi um presente. E ela me desafiou a pensar em outras possibilidades de atuação além da decisão judicial. Então era uma época muito fértil também que a magistratura estava enfrentando, porque nós tínhamos o avanço da mediação, tínhamos a justiça restaurativa, e eu acabei entrando nesse campo de consciência do amor, que já alimentava todos esses movimentos, e a vida me conduziu na época aos Estados Unidos, onde eu fiz um curso de mediação, e o mesmo instituto que promovia esse curso de mediação também promovia um curso de educação parental. Fiquei muito curiosa com isso e conheci esse curso. Na verdade, era uma oficina de parentalidade, Parenting Classes, que eram promovidas para os pais em litígio envolvendo filhos menores. E eu fui acolhida por essa instituição, sou muito grata por essa acolhida, porque foi graças a essa acolhida que eu tive noção do que havia, esse programa pedagógico. Então, as famílias se reuniam uma única vez. Lá nos Estados Unidos, eu participei dessa oficina em Nova York, e a reunião era num sábado, era o dia inteiro, e cada participante pagava $100, porque aqui no Brasil as oficinas são voluntárias e elas são gratuitas, mas nos Estados Unidos existe essa taxa simbólica que é cobrada, pelo menos nessa instituição que eu participei, justamente para que as pessoas possam valorizar um pouco mais deste aprendizado que elas recebem através da oficina. E lá eles abordavam vários temas, então eles reuniam vários pais, eram mais ou menos uns 20 pais e mães que estavam presentes, e eram abordados temas importantes nesta fase de transição familiar. Então, o que é guarda, quais os tipos de guarda, por que o pai ou a mãe tem que pagar alimentos, por que o direito de convivência com o filho é tão importante, e algumas outras questões jurídicas. E eu sentia como era importante para aqueles pais e para aquelas mães encontrarem esse espaço no qual eles poderiam ter acesso a essas informações, porque nós não aprendemos a ser pais e mães, principalmente nessa fase delicada de divórcio, separação, em que tantas emoções acabam aflorando em nós e acabam desviando o nosso foco. Porque muitas vezes nos perdemos nessas emoções que acabamos não pensando que os filhos também estão sofrendo por conta da separação. E que a resiliência dos filhos a esta separação dos pais, ou seja, a possibilidade desses filhos se adaptarem à separação dos pais sem desenvolverem traumas, está diretamente relacionada à conduta dos pais nesta fase de reorganização familiar. Então, quando eu tive acesso àquele curso, como se a ficha caísse, eu falei, não, eu tenho que levar esse curso para o Brasil. Então, logo eu retornei, eu tive contato com as minhas queridas amigas, já parceiras de trabalho, de vida, a Fabiana e a Cristina. A Fabiana, as duas são psicólogas, a Cristina é psicóloga no Tribunal de Justiça de São Paulo, e ela que me auxiliava naqueles casos mais dramáticos em que eu precisava de um suporte técnico antes de decidir uma questão tão importante na vida de uma família, que ia definir tantos rumos, tantos destinos. E a Fabiana, por sua vez, era uma mediadora, também psicóloga, mas trabalhava como mediadora voluntária comigo. E eu apresentei esse sonho para elas e elas disseram, vamos embora. E aí começou, então, essa grande possibilidade. Na época, o Dr. André Goma, uma pessoa que eu também muito admiro,
trabalhava no Conselho Nacional de Justiça, juiz no Tribunal de Justiça da Bahia, e ele que organizava também todo esse movimento de conciliação. E ele me convidou, ele soube dessa minha ideia, ele também estava desenvolvendo uma ideia semelhante, então ele somou, né? Nós somamos esses esforços e acabamos construindo a oficina. Nossa, e que projeto maravilhoso! Eu lembro a primeira vez que eu ouvi seu nome. Eu era conciliadora aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. E assim, eu estava conversando com a responsável lá. Ela falou: ai, você já viu a oficina de pais e filhos? É uma juíza que está trazendo esse. Nossa, faz tempo isso. É uma juíza que está trazendo, ela está montando, aí tem reunião com os pais para eles entenderem. Eu lembro que eu estava escrevendo alguma coisa de alienação parental para tentar evitar isso, para que os filhos não sofram com o divórcio. Eu fiquei assim, eu ouvi seu nome, não te conhecia, né? Mas assim, sabia seu nome, sabia o seu projeto, então assim, já te admirava. E quando eu encontrei com o Fernando Cordeiro, que é nosso amigo em comum, que ele falou: ai, a Vanessa é minha amiga, a gente está terminando a pós de direito sistêmico. E aí que eu tive a gratidão, assim, de te escolher, a oportunidade de te conhecer pessoalmente, que foi na EPM, né? Que eu fui assistir a aula das percepções sistêmicas. E eu acho que isso daí é fundamental, assim, saber colocar um ponto final, né? Como você sempre fala nas aulas de sistêmico, Vanessa, assim, a responsabilidade pelo fim do relacionamento, cada um tem uma parcela. Então, a gente tem que agradecer aquilo que a gente viveu, né? E partir para frente, sem ficar remoendo aquilo. Porque o que eu vejo, assim, você como juíza da vara de família, com certeza já deve ter visto milhões de casos. As pessoas, às vezes, elas ficam tão unidas pelo litígio, né? E um processo judicial vai um atrás do outro, elas não conseguem se desvencilhar. Fala para mim, assim, como que você, desse negócio da oficina de parentalidade, então, da mediação que você fez, tudo, como você chegou no direito sistêmico? Na verdade, como eu falei, existe esse campo de consciência do amor que ele já vem sendo nutrido há muito tempo. O direito sistêmico, ele chegou e prontamente ele se alastrou. Mas ele se alastrou porque ele já tinha esse terreno muito fértil que vinha sendo cultivado por todas essas pessoas que já participam desse movimento há muitos e muitos anos. Pessoas que já trabalham com a conciliação, com a mediação, com a justiça restaurativa, ou seja, com esse novo olhar de autorresponsabilização, de amor dentro do direito. Então, quando o direito sistêmico chegou, ele veio realmente para dar um salto quântico. E ele conseguiu fazê-lo porque é alicerçado neste campo de consciência que já estava muito fértil, muito já cultivado por tantos queridos jardineiros, que aliás eu estou lendo aqui nos comentários. Eu sou ainda um pouco novata nesse Instagram, então é muito interessante. Eu converso com você, vejo os comentários e através deles me conecto com tantas pessoas queridas. Já vi que a minha querida Norma Reis está assistindo da Argentina. Eu vejo tantas oficineiras já, pessoas queridas que trabalham com oficina de pais e filhos pelo Brasil afora. Hoje nós já temos a oficina com um projeto institucionalizado presente em quase todos os estados brasileiros. Então, são essas pessoas, essas oficineiras que estão a serviço das famílias e que se colocaram à disposição de levarem adiante esse campo de consciência. Então, gratidão a todas elas. São elas que são o sucesso da oficina. E eu vejo esse movimento como um movimento de integração. E é tão lindo ver isso, cada vez mais a gente verifica mais e mais pessoas se colocando a serviço de algo maior. E o direito sistêmico e a oficina, eles dialogam. E o direito sistêmico veio para dar ainda mais força para a oficina, porque a oficina sempre foi sistêmica. Então, sim, ela também está a serviço dessas ordens, dessas forças do amor que nutrem os sistemas familiares, regulamentam os sistemas familiares. A começar pelo pertencimento.
né? Sim, Então, todos que integram a família têm o igual direito de pertencer. Como disse a minha querida amiga também, Luciana Muschinelli, ela sim. disse numa live na sexta-feira que o que é o direito de pertencer? É o direito de amar igualmente e receber amor igualmente numa família. Então, todos têm o mesmo direito ao amor que nutre o sistema familiar. E quando nós damos um lugar no nosso coração para todas essas pessoas que integram o sistema familiar, da forma como elas são, com a sua luz, com as suas sombras, com as suas qualidades, com os seus defeitos, o sistema flui. Então, a oficina visa justamente isso, a garantir a todos o seu lugar, mostrando para os pais, tanto para o pai como para a mãe, que cada um tem o seu lugar e que os dois são igualmente importantes e necessários na vida dos filhos, principalmente nessa fase tão importante de reorganização familiar, em que tantos são os questionamentos, em que muitas vezes os filhos acabam se sentindo culpados pela separação dos pais. Então, como é importante para os pais tirarem esse peso dos filhos. E também a oficina está a serviço da hierarquia. Por que a serviço da hierarquia? Porque a oficina visa mostrar que os pais são os pais são os grandes, os filhos são os pequenos. Então, não compete aos filhos dirimir essas questões que são inerentes exclusivamente aos adultos. Por que que houve a separação, se vai pedir pensão, o que que aconteceu no processo de execução, se vai pedir a prisão daquele que não pagou alimentos. Isso tudo é assunto dos adultos. Os filhos devem ser preservados disso. Os filhos devem sair desses problemas do casal. E eles devem ter liberdade para seguir com leveza a sua vida, sabendo que eles têm todo o direito de continuar amando o pai, todo o direito de continuar amando a mãe e recebendo o amor dos dois. Então, realmente, a oficina ela está também a serviço do direito sistêmico, ela também observa todas essas regras. Quando eu pensei nesse projeto aqui que eu tô fazendo as lives, depois vai ficar salvo no YouTube também, eu pensei justamente isso. Eu vou mostrar para as pessoas que não é só o processo judicial que resolve os conflitos familiares. Aliás, eu acho que o processo judicial, ele não resolve na maioria das vezes. Você resolve uma questão, mas aquele conflito, ele continua, né? Se você não resolver tudo o que vai além daquela questão que a pessoa está colocando naquele processo judicial. Aí eu falei assim, eu vou falar de direito sistêmico, eu vou falar de mediação sistêmica, eu vou falar de comunicação não violenta. Aí eu falei assim, eu não posso deixar de falar da oficina de parentalidade, porque assim, quando eu me divorciei, por exemplo, eu fiquei buscando uma maneira de deixar minhas filhas bem, entendeu? Eu não queria mais nada da vida, eu só queria que elas ficassem bem e como fazer isso, porque assim, atuando da área de família, a gente vê assim, tantos relacionamentos, interferir nessas questões entre pais e filhos, tantas exclusões que são causadas através da alienação parental, né? Então eu acho que esse trabalho que você faz de conscientização das pessoas que você desenvolveu, de conscientização da família, que ela vai continuar, aquela criança vai continuar tendo os mesmos pais, independente se estão juntos ou separados, elas têm que continuar bem. Eu acho isso daí uma coisa incrível. E na oficina vocês também fazem bastante trabalho para evitar, né? Justamente a alienação parental, não é? Sim, na verdade, a oficina, e aqui só abrindo um parênteses, só para complementar aquela primeira pergunta que você me fez, como nasceu a Tá, oficina? E aqui eu preciso ser muito tá. justa também nessa explicação. A oficina também é fruto daquela outra força que rege os relacionamentos e rege o universo, que é o equilíbrio. E por que o equilíbrio? Eu recebi muito na vida, a vida foi muito generosa comigo, principalmente quando eu fui contemplada com a maternidade e quando eu tive meus dois filhos. Foi a partir desse momento que eu senti a necessidade de retribuir um pouco para a vida. E se eu pudesse levar um pouco aquela paz que eu estava sentindo dentro da minha casa para as famílias, eu senti que essa seria uma boa forma de retribuição. Então, foram os meus filhos que me impulsionaram. Tanto assim, aquelas cartilhas que você mencionou,
e que estão Sim. disponíveis, elas estão no site do Conselho Nacional de Justiça. Se alguém tiver interesse, é só aplicar cartilha, oficina de pais e filhos, Conselho Nacional de Justiça, cartilha do divórcio para os pais, cartilha do divórcio para os adolescentes e o gibi do divórcio para as crianças com algumas atividades. Então, basta acessar e a gente consegue fazer o download. Então, isso foi uma retribuição. E essas cartilhas, elas foram criadas na madrugada, enquanto eu amamentava minha filha caçula, que hoje já tem 9 Nossa! anos. Então, elas estão recheadas com muito amor. Então, eu percebo hoje cada vez mais que quando a justiça está alinhada ao amor, ela realmente viabiliza a transformação. E esse é o objetivo da oficina, é que as pessoas percebam que o conflito não é algo negativo. O conflito é algo natural, que Nossa, eu ia te acontece fazer essa pergunta agora. diariamente. Sim. Então, assim, que eu gosto muito de uma fala que a paz não é ausência de conflito, a paz é ausência de medo. Porque o conflito está a serviço da paz. É o conflito que gera o movimento das pessoas. É o conflito que gera às pessoas a possibilidade de refletirem. Você comentou sobre a comunicação não violenta, sobre quais são as suas verdadeiras necessidades e quais são as estratégias corretas para a satisfação daquelas necessidades. Então, o conflito nos permite isso. Um relacionamento totalmente sem conflito é um relacionamento que não se movimenta, que fica parado no tempo. Então, o que é importante é a gestão adequada do conflito. Então, existe um conflito, mas ele precisa ser gerido adequadamente para que ele realmente seja um portal para as transformações. E hoje em dia a justiça está se abrindo para essa possibilidade. E ela está se transformando em uma justiça de transformação. Uma justiça que, através de tantos e tantos projetos, não só esses que eu mencionei, mas hoje nós temos muitos outros projetos pelo Brasil afora, visa justamente essa transformação. Então, quando uma pessoa chega na justiça e ela traz uma questão jurídica, nós aproveitamos essa oportunidade para convidar as pessoas a uma reflexão sobre como elas mesmas podem protagonizar a sua vida, como elas mesmas podem gerir aquele conflito com a assistência de profissionais especializados, mediadores, conciliadores, enfim, vários e vários profissionais, e aí sim transformar aquele conflito em algo positivo. Então, por exemplo, em termos práticos, para o pessoal entender como funciona isso. Se eu recebo na casa da família onde eu trabalho, lá em São Vicente, uma família que acabou de se separar e está querendo regulamentar o divórcio, e essa família tem filhos pequenos, mas pai e mãe, eles ainda estão muito amargurados, eles ainda estão vivenciando as dores inerentes ao processo do luto, porque o divórcio, ele não é um ato, o divórcio é um processo, e é um processo também psicológico, que demanda várias fases. Então, primeiro nós temos a fase da negação, como todo luto, e isso é um ensinamento da Elizabeth. O que ela fala? A primeira fase é a fase da negação. Então, quando eu me divorcio, eu vejo ali que o relacionamento não está dando certo, eu entro nessa fase de negação. E o que é essa fase de negação? É um mecanismo de defesa do nosso ego contra essa dor psicológica do divórcio. Então, é como se eu não conseguisse enxergar diretamente o que está acontecendo. Ah, não, está tudo certo. O meu casamento está desmoronando. Né? Sim, é só você acha que é só uma crise, tá né? Tudo certo. Uma briguinha. Sim. E aí você vai para o segundo estágio, que você percebe que não adianta negar, que realmente o divórcio está acontecendo. E aí muitas pessoas ficam com muita raiva, ficam acusando uma outra, ficam se lembrando principalmente dos momentos em que se sentiram injustiçadas diante daquele relacionamento e acabam acusando, acabam entrando naqueles jogos de manipulação, jogos de mútua acusação. E essa é uma fase que muitas pessoas estão quando chegam na justiça. Mas aí vem o direito sistêmico também, né? Vem o Bert Helling com seus ensinamentos sobre sentimentos primários, sentimentos adotados, e nos fala, não, mas espera aí, a raiva também é um sentimento secundário. Porque muitas pessoas acabam fixando-se na raiva
porque não conseguem olhar para uma dor muito maior, a dor da perda do relacionamento, a perda daqueles sonhos que foram construídos juntos, os sonhos de amor eterno, os sonhos de uma família nuclear, os sonhos de uma família feliz. E aí acabam desenvolvendo aquela crença de que a única família feliz é aquela família nuclear. Mas isso também é uma crença, porque a gente vê na prática que não é bem assim. Não. Só que depois dessa fase da raiva, vem uma outra fase, que é a fase da barganha. O que é a fase da barganha? A gente vê que a negação não resolveu, ficar com raiva não resolveu, então a gente fala, opa, o que a gente pode fazer para restaurar esse casamento? Então começa aquela negociação, será que se eu fizer isso diferente, a gente consegue dar mais uma oportunidade? E muitas vezes, Ana, a gente verifica aqueles casos mais cabeludos que chegam na vara de família. Nossa, teve violência, teve todos os tipos de acusação, teve às vezes até uma medida mais intensa de afastamento do lar conjugal. Sim. E aí chega na audiência, as partes conseguem fazer um acordo e fazem uma reconciliação. Por que isso acontece? Justamente por conta dessa fase, a fase da barganha, a fase da reconciliação. Mas quando essa fase também não surte o efeito almejado, e realmente a separação é inevitável, as pessoas enfrentam uma outra fase, que é a fase da depressão. Aí elas realmente sentem toda aquela dor pela perda do relacionamento. E é muito interessante, o Bert Hellinger fala isso, pai das constelações, que as pessoas só conseguem seguir adiante em suas vidas, depois de se divorciarem, se elas vivenciarem juntas essa dor do luto, essa dor pela separação. Então, somente quando elas choram juntas, quando elas reconhecem a importância daquele relacionamento para elas, quando elas se respeitam e mesmo assim elas seguem adiante, aí sim elas conseguem prosseguir em suas vidas. E depois dessa fase, vem a fase da cura, a fase da superação, em que as pessoas percebem que realmente esse novo caminhar se tornou importante para a realização delas, para a satisfação da sua alma. Porque muitas vezes a separação, aliás, muitas vezes não, sempre, a separação, ela não pode ser imputada a uma pessoa ou outra. Ela é decorrente do destino. É o destino que leva as pessoas à separação, principalmente quando as pessoas já completaram o ensinamento que elas precisavam ter acesso juntas. Elas já completaram uma fase. Então, o Bert Hellinger, ele também até fala sobre o amor à primeira vista, amor à segunda vista e amor à terceira vista. Então, o que seria o amor à primeira vista? Quando duas pessoas se unem pela primeira vez, estão apaixonadas. Elas têm esse movimento muito intenso, uma em relação à outra. Então, elas se movimentam muito, mas elas pouco veem. Porque, na verdade, quando eu olho para aquele parceiro ao qual estou muito apaixonada, eu não vejo ele verdadeiramente. Eu vejo nele o quê? A possibilidade de satisfazer nesta relação toda aquela lacuna afetiva que eu não consegui preencher nas outras relações. Então, nessa fase inicial... Que aula, Vanessa! Mas é incrível. O Bert Hellinger, né, com todos os seus ensinamentos, e que nos ajudam a ter uma percepção muito maior a respeito dos relacionamentos. Então, nessa primeira fase, dessa paixão contundente, o que existe, na verdade? Existe uma projeção. Eu projeto para o outro tudo aquilo que eu mais desejo satisfazer internamente. Então, eu pouco vejo o outro. E o outro também pouco me vê, porque essa projeção é mútua. Até que a gente prossegue nesse relacionamento e vai para o amor à segunda vista. O que seria esse amor à segunda vista? Eu me movimento menos, porque aquela paixão já não está tão contundente, mas eu enxergo mais. Então, esse amor à segunda vista é aquele amor que vê, em que eu consigo olhar para o outro, ver o outro, não só com as suas qualidades que eu idealizei, mas também com seus defeitos, não só com a sua luz, mas com as suas sombras e com todo o seu sistema familiar atrás dele. E aí eu resolvo ficar. Então, esse amor à segunda vista, que seria uma transmutação da paixão para um amor mais profundo, é uma escolha. Eu conheço o outro agora, mais, e eu escolho ficar. E eu me alegro com ele do jeito que ele é, ainda que ele seja totalmente diferente de mim e do que eu esperava dele. Só que o Bert vai mais além.
ele fala que existe um amor à terceira vista. E o que é esse amor à terceira vista? Que eu olho para o outro, eu olho para o sistema familiar dele e eu olho para esta força que conduz a vida de todos nós, que nos orienta, que acaba acarretando essa comunidade de destinos que um casal, uma família acaba proporcionando. E quando eu olho para isso, eu percebo que muitas vezes essa força demanda que eu siga adiante. E que, neste caso, havendo a necessidade de uma despedida, essa força me orienta que essa seja uma boa despedida. E o que é uma boa despedida? E esse é o grande objetivo da oficina de pais e filhos, ou oficina de divórcio e parentalidade, como a gente também chama. É fomentar nos pais essa necessidade deles formalizarem essa boa despedida. Como seria essa boa despedida? Com reconhecimento. Reconhecimento da importância daquele vínculo. E é aquele trabalho que nós fizemos no grupo do Percepções, que você mencionou na Escola Paulista da Magistratura. O que seria essa boa despedida? Eu olho para o pai do meu filho e digo para ele, que pena que foi assim. Mas o nosso amor deu certo. Ele rendeu frutos, os nossos filhos. E eu serei sempre grata a você por esse grande presente. E agora eu assumo a minha responsabilidade pelo que deu certo e errado no nosso relacionamento, sobre 50%, e deixo você com seus 50% de responsabilidade também de tudo que deu certo e errado no nosso relacionamento. E agora sim, eu te libero para uma nova felicidade e me libero para uma nova felicidade com você no meu coração. Então essa seria a boa despedida. E é essa despedida, se for feita dessa forma, que vai garantir que os filhos não sofram diante desse rompimento desta família nuclear. Na verdade não seria nem um rompimento, seria uma transmutação da família nuclear numa família binuclear. Então, com respeito, reconhecimento e gratidão. Nossa, eu te ouvindo, Vanessa, eu ouvi também isso na sua aula da Hellinger. É tão, assim, emocionante. Você falou a mesma coisa, assim, cada vez que eu te ouço falando isso, me faz entender mais as coisas e mais a importância desse bom rompimento. Outra coisa também que você falou, e tipo, eu acho que mudou minha visão de vida, é quando você fala do conflito. Que eu pensava, eu falava assim, ah, não tem que ter conflito, mas o conflito é bom, né? Não é? Faz a gente mudar, faz a gente repensar, até porque se a gente não tem conflito nenhum, aquele relacionamento também deixa de existir, né? Então, assim, você fala umas reflexões que, assim, toda vez eu posso ouvir pela segunda, pela terceira vez e eu consigo me emocionar. Eu não sabia essa do amor à primeira vista, a segunda e a terceira vista, mas é uma realidade mesmo, né? Porque quando a gente está apaixonado, a gente não enxerga nada, a gente projeta todas as nossas expectativas no outro, né? E quando vai para o amor à segunda vista, muitas vezes é difícil, né? A gente conseguir encarar que o outro tem os defeitos, e a gente também tem, e tudo isso. Nossa, que aula que você está dando para a gente, Vanessa. Muito obrigada, assim mesmo. Me fala uma coisa. Agora, vamos falar um pouquinho assim. E aquelas pessoas que, mesmo tentando... aquelas pessoas que não conseguem esquecer o passado, entendeu? E colocam e projetam nos filhos tudo isso, entendeu? Elas não, por mais que você fale, tipo assim, fazem atos de alienação parental. Então falam mal do outro, evitam a visitação, mudam para local distante, omitem informação, dificulta a comunicação. E isso daí é uma exclusão de um dos genitores, né? E eu queria que você falasse da consequência dessa exclusão através da alienação parental para as pessoas, para poder conscientizar, assim, que não é um dano moral, mas, assim, as consequências são
mais profundas do que a gente costuma ver, né? Sim, realmente. Na verdade, também complementando aquela primeira questão que continua sendo Sim, respondida, o que me motivou a ir à oficina? E o que me motivou, na verdade, um conjunto de fatores, mas um dos sim, fatores que eu me lembro muito bem, um caso, meu primeiro caso de alienação parental, e foi a primeira vez que eu me deparei com essa fala. E é interessante como as palavras também têm o seu próprio campo de consciência. E a alienação parental é uma dessas palavras. Só de nós ouvirmos essa palavra, nós já nos conectamos com todos esses sentimentos, essas sensações que derivam da alienação parental. Então, quando vem essa palavra alienação parental no processo, vem junto todo esse campo de consciência, toda essa dor, toda essa fricção, mas também toda essa possibilidade de evolução, né? E eu tive um caso de alienação parental, que foi esse primeiro caso, que eu não sabia lidar. Eu não sabia o que fazer com aquele caso de alienação parental. E, felizmente, naquele caso, a psicóloga, foi justamente a Cristina Palazon, que era a psicóloga que trabalhava comigo pessoalmente nos processos, ela me trouxe, olha, está tendo alienação parental. Eu falei, alienação parental, o que que é isso? Isso já faz muito tempo, antes da lei, já faz, acho que mais de 10 anos. O que é isso, alienação parental? E aí eu comecei a estudar. E eu vi que esse movimento estava ganhando força em alguns países, principalmente nos Estados Unidos, onde era o Richard Gardner, né, ele que criou essa expressão. E eu fiquei realmente espantada, não só com a gravidade da alienação parental, naquele caso específico, mas com a minha impotência para lidar com aquela questão. Eu não tinha recursos, eu não sabia o que fazer. Então, foi justamente nessa época que eu comecei a olhar para a mediação, fui fazer aquele curso e me deparei com a oficina. Então, foi pensando em resolver este caso e todos os outros casos que viriam depois desse, que também acabei me esforçando para concretizar a oficina. Então, o objetivo também da oficina é prevenir os casos de alienação parental e tentar reverter alguns casos. A oficina não faz milagres, Ana. Não dá para a gente acreditar que a pessoa vai para a oficina e sim, eu tudo vai dar sei. certo a partir de então. Mas o Eu, objetivo é ampliar a consciência isso que eu ia e falar. transferir essa responsabilidade para os próprios pais. Então, a oficina faz parte dessa nova justiça que visa responsabilizar as pessoas, empoderar as pessoas para que elas tenham os próprios recursos para desempenhar a própria responsabilidade. Então, a gente amplia o nível de consciência, mostra para os pais, olha, o que acontece se vocês abordarem de forma tão destrutiva os seus conflitos na frente dos filhos? O que acontece se vocês se excluírem ou excluírem os outros membros da família, que são igualmente importantes? E quais são as consequências psicológicas disso para os filhos? O que pode acontecer com os filhos? E aí nós mostramos inúmeros resultados de pesquisas sérias a respeito disso, que mostram que os filhos que presenciam os conflitos intensos entre os pais acabam desenvolvendo medo, ansiedade, transtorno de personalidade, falta de apetite, problemas de desenvolvimento. Então, muitos regridem nas etapas de desenvolvimento. Muitas crianças que nós percebemos que já haviam, por exemplo, superado o uso de fraldas, voltam a fazer xixi nas calças. Ou crianças que já tinham sido alfabetizadas, elas desaprendem a falar. Eu tive um caso desse no fórum, muito triste isso, por conta desse conflito que minava todo o relacionamento da família. E isso só presenciar os conflitos. Se nós formos mais adiante e olharmos para a alienação parental, nós vamos verificar muitas consequências drásticas para os filhos. Alguns desenvolvem até dupla personalidade, porque com o pai tem que ser de um jeito, com a mãe tem que ser Querem de outro. agradar os dois, né? Sim, exatamente. E o rompimento interno. Imagina que hoje nós sabemos, a criança ela não é 50% pai, não é 50% mãe, ela é 100% mãe, 100% pai. Cada célula da criança, ela tem o gene do pai, o gene da mãe, e com o gene não só os aspectos físicos, mas todas as dores, todas as emoções que foram sentidas pela linhagem do pai, pela linhagem da mãe, tudo isso está na criança. Então, imagina para uma criança que ela ouve que ela não pode mais amar o pai, ou não pode mais amar a mãe, isso acaba ferindo a alma dessa criança. Ainda que a criança
porque o Richard Gardner, ele fala sobre alienação parental e ele vai mais adiante, ele fala sobre a síndrome de alienação parental. Sim. A alienação parental, que está prevista no nosso ordenamento jurídico, é aquele ato que visa a ferir o vínculo psicológico entre a criança ou adolescente e um de seus genitores. Então, quem pode cometer alienação parental? Qualquer pessoa. Então, alienação parental não é ato exclusivo dos pais. Um avô pode cometer alienação parental, uma babá, uma professora, qualquer pessoa que interfira nesse vínculo tão importante entre os filhos e os seus pais. Mas o Richard Gardner, ele fala em síndrome de alienação parental. Sim. Síndrome é uma coisa, alienação parental é outra. Enquanto alienação parental é o ato em si que visa romper aquele vínculo, a síndrome de alienação parental é um conjunto de sequelas emocionais e psicológicas que a criança ou adolescente pode vir a sofrer caso aquele vínculo seja rompido. Então, nem todas as crianças que são vítimas de alienação parental desenvolvem essa síndrome de alienação parental. Mas algumas crianças que desenvolvem a síndrome de alienação parental, elas também têm como um dos sintomas aquela aversão absoluta a um dos genitores. Neste caso que eu tive no fórum, por exemplo, foi meu primeiro caso de alienação parental, era um menino de 8 anos e ele não podia ouvir falar no pai. Ele veio participar de uma audiência e quando ele soube que talvez ele precisaria ver o pai por conta da convivência que eu regulamentaria, ele saiu correndo da sala dizendo que ele ia se matar se ele tivesse que ver o pai, um menino de 8 anos. Então, ele já estava no nível dessa síndrome de alienação parental. Mais grave. Não falar no pai. Só que a gente aqui tem que fazer uma distinção, ela é muito importante. Quem não queria ver o pai era a persona do menino. O aspecto da personalidade dele que estava sendo fiel à mãe. A alma do menino não admitia exclusão. A alma do menino precisava, como todas as almas de todos os filhos precisam, do pai e da mãe. Então, esta alma não tolera exclusão. E é muitas vezes por isso que os filhos que são vítimas de alienação parental acabam se voltando contra aquele genitor que comete alienação parental. Porque a alma acaba devolvendo isso para eles. E quando eles crescem e percebem o que aconteceu, aquele que cometeu alienação parental vai sofrer as consequências. Ainda que não tenha medida judicial, ele vai sofrer as consequências. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem até naquele documentário, A Morte Inventada, tem o depoimento da menina, adolescente, é muito emocionante, falando justamente disso, né? Que depois ela percebeu que o pai dela não era tudo aquilo que a mãe dela falava. E eu acho que essa conscientização, eu sempre faço essa diferenciação também dos atos de alienação parental e da síndrome de alienação parental, porque, por exemplo, na Argentina, quando eu fui falar de alienação parental, eles falaram, não, mas aqui a gente não acredita nisso. Eu falei, não, é porque vocês estão achando que tudo é síndrome de alienação parental. E não é síndrome de alienação parental. A lei brasileira, ela vai falar dos atos de alienação parental, que pode ou não levar essa síndrome de alienação parental. E depois que eu comecei a fazer essa diferenciação para eles, esclarecer mesmo para as pessoas, eu acho que as pessoas precisaram ter mais consciência. E quando você fala das consequências desse afastamento de um dos genitores, fazendo com que a própria criança, nos graus mais graves, queira se afastar, as consequências disso, eu acho que as pessoas, elas passam a se conscientizar mais e a pensar mais nas coisas que elas fazem depois de um divórcio, o que é um ato de alienação parental. Então, assim, a oficina falando sobre isso, a gente, operadores do direito, falando sobre isso, eu acho que ajuda as pessoas na conscientização a não praticarem porque sabem que os filhos serão os maiores prejudicados e que as consequências, se instalada a síndrome, é grave, porque é um dano moral, é uma lacuna que dificilmente fica preenchida. E independente do relacionamento não ter dado certo, a criança precisa do pai e da mãe, certo? Deixa eu tirar uma dúvida com você. E nos casos em que
a criança sofreu algum tipo de abuso por um dos genitores e assim tá proibida, tá suspensa a visitação, a convivência. Como fica isso? Então, em relação à oficina, nós encaminhamos todas as famílias para a oficina. Tá. Mas em relação à presença do pai, né? Porque eu sinto essa sua pergunta em mim, porque foi essa pergunta que eu fazia também. A primeira vez que eu participei de um seminário com Bert Hellinger, e ele Sim. disse que uma moça que havia sido abusada sexualmente pelo pai no seminário, que ele era o pai certo para ela, era o meu primeiro contato com o direito sistêmico. E para mim aquilo foi muito traumático. Eu falei, como assim é o pai certo? Ele é abusador. Já pensando na minha posição de juíza como salvadora, aquela que vai salvar a vida dos outros, que é um ímpeto que geralmente a gente tem quando vem trabalhar na justiça. Eu falei, não é possível. Como assim o pai certo? E aí tinha um constelador do meu lado, Paulo Piemont, um grande amigo, e ele me disse, calma, Vanessa, não é porque é o pai certo que vai ser o cuidador certo. Então, essa diferenciação para mim, pai certo e curador certo, foi o primeiro passo para que eu me abrisse para essa grandeza e esse presente que é o direito sistêmico. Como a gente pode ampliar o olhar? Mesmo esse pai que teve esses problemas, teve essas questões, ou outro pai, um pai que é totalmente indisponível, que nunca participou da vida do filho, mesmo Está esse pai ausente. é o pai Que faz certo. uma autoalienação parental, né? Eu falo. Sim, Ele se sim, afasta e coloca a culpa sim. na mãe. Sim, mas esse também é um pai certo. É importante que nós que lidamos com esses conflitos tenhamos essa convicção. Porque somente quando o nosso coração está em paz e quando todas essas ordens estão aqui assentadas no nosso coração, que a gente realmente consegue fazer o nosso trabalho de forma a ajudar as famílias, né? E não a intensificar esse conflito entre elas. Então, por que é um pai certo? Porque foi através daquele pai que a vida chegou até o filho, foi através daquela mãe. Então, mãe e pai são sempre os pais certos, porque eles foram o portal para a vida daquela criança. Foram eles que viabilizaram que a criança tivesse essa oportunidade única de viver essa vida. Então, só por isso são os pais certos, independentemente do que aconteceu depois. Agora, nesse caso dos pais que se autoalienam, como que fica a mãe? Como ela pode, no seu íntimo, saber que aquele é um pai certo? Porque nada adianta a mãe falar para o filho, filho, seu pai é o pai certo para você, se no seu íntimo não é isso que ela sente. Porque o filho, ele não vai só ouvir as palavras que a mãe verbaliza, ele vai tomar também o sentimento que ele sente que a mãe tem, o sentimento que a mãe vibra, que a mãe ressoa. Então é muito importante que haja essa identidade entre o que a gente fala e o que a gente sente. Isso é a coerência. Então a mãe precisa ser coerente. E o que é uma mãe coerente? Uma mãe que olha para esse pai, mesmo ausente, sem julgá-lo. Porque talvez esse pai também não seja tão livre assim. Talvez esse pai não seja disponível para o filho, porque ele também nunca teve um pai disponível para ele. E o pai dele também nunca teve um pai disponível. E assim a gente vai vendo essas fidelidades que acontecem num sistema familiar. E são fidelidades promovidas pelo amor. Então o amor também está presente, mesmo neste caso do pai indisponível. Aonde que está o amor dele? Está o amor pelos outros homens da família que talvez não puderam igualmente amar os filhos, ou que não puderam se fazer presentes na vida dos filhos, ou então por algum outro ente familiar que já faleceu e aquele falecimento acabou congelando uma parte da alma daquele pai. Então é muito importante que a gente amplie o olhar para que a gente não faça julgamentos. Os julgamentos eles são feitos com base num mero fragmento da verdade. Nós não sabemos tudo o que se passa na vida de uma pessoa, que motivou os atos e as omissões dessa pessoa para chegarmos ao ponto de julgá-la. Então, qual é a conduta dessa mãe? É olhar para esse pai com muita gratidão, porque mesmo com a sua indisponibilidade, ele foi capaz de levar a vida adiante. E graças a ele, aquele filho que provavelmente é o grande presente na vida dessa mãe, está na vida dela. Então, ela olha para o filho e internamente ela tem aquela convicção: que bom que ele é o seu pai. Toda vez que eu olho para você, eu vejo o seu pai.
Ele é o pai certo para você. E aí ela se volta para o pai internamente e diz: enquanto você estiver indisponível, eu cuido do nosso filho com você no meu coração, sem julgamentos. Então, realmente é uma viagem para autotransformação e para Nossa. reconciliação. Não, maravilhoso esse seu olhar. Você falou uma frase que quando você falou em aula agora da Hellinger, ficou na minha cabeça. Onde está o amor, né? O amor está sempre presente. E quando a A gente gente tem que ver internaliza onde está o isso, amor. sim. E é incrível o poder e a força dessas perguntas. Eu gosto muito da Barra de Access também, um novo nível de consciência. Ah, eu E já muitas fiz vezes também. já a gente tem Já. acesso às maiores verdades através dessas perguntas que a gente lança para o Pergunta. universo. Então, lance essa pergunta diante de algum conflito com o qual você se depara: onde está o amor? Que a própria vida vai trazer a resposta. Talvez não no mesmo momento que a pergunta é formulada, mas em algum Mas momento vai aparece. trazer essa resposta, sim. E a gente verifica isso. O próprio Dr. Sam Storch, que deu início ao direito sistêmico, ele sempre fala isso, que todo caso que chega à justiça de família é um caso de amor. Então, Começou nós com uma história precisamos de amor. afinar o nosso olhar para que a gente possa encontrar o amor. Porque quando a gente encontra o amor, a gente encontra não só a raiz do problema, como também a chave para a mudança. Por isso que é muito importante a gente procurar onde está o amor. É verdade. Nossa, Vanessa, como passou rápido, vai dar quase uma hora. Alguém tem Já? perguntas? Tem uma Então, pergunta aqui que eu li, que uma pessoa perguntou se essa oficina de parentalidade, em alguns casos que não tem no TJ ou no fórum do lugar, se pode ser feito em ambientes particulares. sim, na verdade, a oficina é um projeto do Poder Judiciário para a humanidade. Então, ela não é exclusiva do Poder Judiciário. Nós já fizemos algumas formações para entidades trabalharem com oficina fora do Poder Judiciário. Então, nós temos já a oficina, por exemplo, na Defensoria, no Rio Grande do Sul, no Amapá, nós temos o próprio Ministério Público, em Minas Gerais também, em Santos, a própria OAB tem um trabalho bonito com as oficinas de parentalidade. Nós já formamos alguns professores da rede municipal aqui de São Vicente. Então, não é um trabalho exclusivo da Justiça. Nós também temos a oficina online. É só procurar Oficina de Pais e Mães, Conselho Nacional de Justiça. Então, é uma oficina que qualquer pessoa pode ter acesso. Se você está se divorciando ou não, se você conhece alguém que está se divorciando e quer conhecer melhor esse universo do divórcio, se você é gestor do conflito, enfim, qualquer pessoa pode ter acesso à oficina online e lá nós temos todos os materiais que também são disponibilizados numa oficina presencial. Mas nós já temos a oficina em quase todo o Brasil. Eu sei que nessa época de isolamento social elas estão funcionando online em alguns locais, mas as oficinas presenciais logo voltarão quando o isolamento for cessado. Então procure num Sejusc, num centro judiciário de solução de conflitos da sua comarca, quem sabe ela já não tem uma oficina presencial. Caso contrário, procure a oficina online, porque também é um trabalho muito rico que também nos convida a muitas reflexões. Nossa, maravilhoso. Vanessa, eu vou ter que me despedir de você, porque senão a live cai em uma hora, tá? Eu queria te agradecer, você deu uma verdadeira aula. Você me dá, toda vez que você me dá aula na Hellinger ou na EPM, eu sempre levo assim, tem algumas chaves em mim que foram graças a você. Então eu vou aproveitar esse momento para te agradecer, porque você não imagina como você consegue abrir a cabeça das pessoas, ajudar as pessoas. E não só como profissional, mas como ser humano também, tá bom? Muitíssimo obrigada. Foi sensacional. Não tenho nem palavras para falar, porque é sempre assim enriquecedor. Gratidão, Ana. Foi um prazer imenso estar aqui e fico muito feliz por esse espaço de ampliação de consciência, de levar essa palavra sempre de amor para as pessoas. E a gente segue conectada, sempre estou à disposição e a gente segue nesse caminhar, né, nessa jornada de distribuição do amor. Gratidão imensa a você, a todos que estão nos assistindo. E se quiserem conhecer um pouquinho mais, só procurar aí no site de busca
que a gente se reencontra. E estão todos também muito bem-vindos a conhecerem a oficina em São Vicente, quando acabar a época de isolamento social. Nós recebemos não só as partes, como também qualquer pessoa. Então vai ser um prazer recebê-los lá. Eu quero agradecer também a Janaína, que proporcionou esse nosso encontro, né? É uma pessoa que eu adoro também. E assim, eu vou deixar essa live salva aqui no meu Instagram e depois, posteriormente, eu vou colocar no YouTube para quem perdeu, quem quiser assistir, se vocês quiserem indicar para alguém, porque foi maravilhosa. Vanessa, não tem nem o que falar. Muitíssimo obrigada, viu? Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente, tá bom? Eu queria só dar um beijo muito especial para todas as pessoas que trabalham com as oficinas pelo Brasil afora, porque o material é muito bonito, mas são essas pessoas com seu amor que levam adiante, que estabelecem essa ponte entre a justiça e as famílias. Então, gratidão a todas elas. Obrigada, viu, por ser um grande exemplo pra gente, tá? Gratidão, querida. Beijo para todo mundo. Beijo. Tchau, bom domingo.